sejam bem-vindos ao nosso canal no 21º dia da nossa jornada sobre tempo, propósito e promessas. E hoje nós vamos falar sobre o tema celebrar é mais do que comemorar. Celebrar é reconhecer toda a jornada, todo o percurso, todo o caminho que percorremos até chegar aqui. É honrar o que Deus fez e reconhecer o quanto amadurecemos, crescemos e avançamos em depender de Deus, e hoje podemos honrá-lo e nos alegrar por tudo que nós já conquistamos. Vamos ler a palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E eu quero te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Você participou conosco ao longo desses 21 dias dessa jornada? Se não, após o encerramento desse vídeo, você pode clicar logo aqui abaixo e conhecer toda a playlist dos 21 dias deste propósito sobre tempo, propósito e promessas, com oração e palavras de edificação. Vamos à leitura? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A celebração, ela honra o processo. Quando eu e você celebramos, nós estamos honrando a cada etapa que nós vencemos. Eu me lembro que quando eu fui celebrar o aniversário de 1 ano do meu filho, algumas pessoas disseram: é bobagem, não é importante. Eu falei, é muito importante, porque no primeiro ano de vida do Miguel, o Miguel está comemorando seu primeiro ano de existência. Eu estou comemorando o primeiro ano que eu dei conta de ser mãe e que o meu esposo deu conta de ser pai, porque a cada dia nós aprendemos um pouco mais. Mas a minha experiência, ela não vai mudar a sua vida. O que muda a nossa jornada é o que o nosso Criador pensa acerca disso. Deus, Ele criou o mundo inteiro com 6 dias. Ele criou a terra, as águas, fez separação entre os céus e a terra. E ao final de cada dia que Ele criou, Ele contemplou e viu que era bom. E no 7º dia, quando Deus terminou a sua obra, que Ele foi descansar, Ele contemplou tudo aquilo que Ele havia criado. O que podemos aprender com esta passagem? Que se o próprio Deus contemplou tudo que fez e viu que era bom, que eu e você possamos contemplar a nossa jornada com Deus, independente de igreja, independente da religião, mas o processo de caminhar à luz da presença de Deus. Como temos avançado, nós temos contemplado aquilo que temos vivido em Deus. Ao longo do tempo que você tem vivido com Deus, quais são as experiências que você tem tido? Quais são as conquistas na jornada com Deus? Você tem anotado todas as conquistas que você tem tido? Por que anotar? Porque nós temos a tendência de nos esquecer muitos milagres que vivemos. Mas no momento que nós anotamos e podemos novamente revisitar, vem no nosso coração um fortalecimento de gratidão. Gratidão pelo processo, gratidão pelo lugar que alcançamos hoje. O rei Assuero, enquanto ele estava na sua casa, ele pediu que fosse lido para ele sobre as crônicas dos seus dias, e de repente alguém leu para ele que Mardoqueu havia trago livramento sobre a sua vida, um livramento de morte. Naquele momento cresceu uma gratidão no coração de Assuero,
algo que ele nem havia celebrado como necessitava. Mas ao ver escrito, ele retomou aquele feito e foi celebrar e honrar a vida de Mardoqueu. O que eu quero te dizer? Anote as suas vitórias, anote as suas conquistas juntamente com Deus, para que você nunca se esqueça que Deus, ele tem um propósito. E mesmo diante de uma jornada longa, mesmo uma jornada com tantos processos, aos quais parece que o processo não vai ter fim, ele vai ter fim. Porque outros processos anteriores foram encerrados com a bênção e a presença de Deus. Segundo ponto dessa mensagem: quem não celebra vive sempre como se nada fosse suficiente, como se nada estivesse bom, e dessa maneira vive com o coração sempre reclamando, vive com o coração sempre insatisfeito, com o coração cheio de descontentamento. Já quando nós celebramos, nós conseguimos encontrar contentamento em tudo que Deus faz. Nós conseguimos alcançar gratidão por tudo aquilo que Deus já fez. E aquilo que não temos pode continuar existindo, mas não terá o domínio de minar as nossas alegrias, porque ao longo do processo já evoluímos muito e já conquistamos grandes coisas com Cristo Jesus. Ah, Aline, você fala só de conquistas financeiras? Não, nós conquistamos um crescimento espiritual, conquistamos inteligência emocional para termos resiliência diante de qualquer situação. E também podemos alcançar conquistas financeiras, familiares, intelectuais, profissionais, sonhos. Podemos avançar com Cristo em todas as áreas, mas não significa que Ele será Deus só de uma área ou de outra, mas Ele é Senhor de tudo que rege as nossas vidas. Terceiro ponto dessa mensagem: a celebração, ela é profética. Eu me lembro que quando eu formei no Seminário Teológico Carisma, eu celebrei porque estava iniciando o tempo do propósito de Deus na minha vida. Eu me lembro que quando eu estava formando, não tinha ainda uma direção, uma clareza certa de onde eu iria crescer, de qual seria o lugar do meu propósito. Mas eu celebrei porque eu tinha convicção de que Deus estava no controle e de que já havia dado o primeiro start, eu já havia vencido aquela primeira etapa da jornada e o que viria depois estava no controle de Deus e continua ainda hoje no controle de Deus. E quando celebramos, entendemos que há muito para agradecer e também há muito ainda que o Senhor Deus vai acrescentar na sua história e na minha história também. Quarto ensinamento e poderoso sobre a celebração: quando nós celebramos, nós temos o fortalecimento do nosso propósito. Se você já sabe o seu propósito, ele é fortalecido. E se você não sabe, o fortalece também. Como se eu nem sei? Você fortalece a expectativa daquilo que será revelado sobre os seus caminhos, sobre o lugar que você ainda vai traçar. Mas quando celebramos, reconhecemos toda a jornada que nós já trilhamos. Você reconhece cada etapa que você já superou, reconhecendo que todas essas superações fazem parte do propósito que Deus tem com a sua vida, porque cada um de nós, todos nós, e cada um de um modo individual, fazemos parte de um grande plano de Deus, para que todos possam entender a sua identidade em Deus e também possam receber de Deus e compartilhar com outras vidas. E essa jornada é o que eu tenho recebido de Deus a cada dia. Eu estou compartilhando com você e eu espero que Deus esteja abundantemente mais
transbordando sobre a sua vida em todas as áreas. E nesse momento eu vou orar com você, para que você tenha forças de celebrar, ainda que você não esteja hoje vivendo o melhor dos seus dias. Mas eu quero orar com você e te desafiar. Antes da oração, pause esse vídeo, ou no bloco de notas do seu celular, ou no bloco de notas do seu notebook ou do seu desktop, ou ainda, se você gostar de papel e caneta, pegue uma agenda e pegue uma caneta. E eu quero que você escreva todos os motivos de celebração que você tem, que você consegue se lembrar, que você avançou no ano de 2024 e já nesses meses do ano de 2025. Nós já estamos no 4º mês do ano de 2025. Você vai anotar todas as vitórias que você se recordar. Você vai anotar uma a uma e vai ler. E após ler, você vai fazer um tempo de celebração. Eu não sei como você prefere celebrar. Talvez saindo e se permitindo ter um lanche especial. Talvez indo fazer uma caminhada e celebrando a sua saúde. Ou ainda colocando um louvor para ouvir, para agradecer toda a jornada que você viveu e venceu, porque até aqui o Senhor tem te sustentado. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu sei que esses 21 dias de palavra, de oração e do Espírito Santo foram dias mais próximos de Deus. E quanto mais nos achegamos a Deus, mais somos transformados de acordo com a sua glória. Vamos orar? Senhor, quero agradecer e celebrar, porque nesses 21 dias nós crescemos profundamente em entender como podemos administrar e otimizar o nosso tempo com vários métodos conhecidos, com vários métodos da Escola de Liderança Átomo e também com testemunhos tanto bíblicos quanto testemunhos de vida aqui compartilhados. Eu não sei como está a história dessa pessoa que está orando comigo neste instante, mas eu sei que o Senhor é onipresente, está em todos os lugares que é chamado e também é onipotente, tem todo o poder sobre todas as coisas. Então, Senhor, visita cada uma dessas pessoas com poder, com glória, com libertação e com transformação de vida. Que em nome de Jesus, a tua paz e a tua presença venham visitar a cada coração, nos ensinando a celebrar por tudo que já vivemos em Cristo Jesus, fortalecendo a nossa fé, porque grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas, e esses 21 dias foram dias de preparo, dias de aprendizado sobre a administração do tempo, para que venhamos a viver o propósito e as promessas de Deus para esse ano de 2025. E se há alguém comigo sem esperança, que através da minha fé, no nome de Jesus, que a esperança renasça, que a esperança volte a ter vida neste coração e nessa mente, ainda que o mundo tenha trago feridas, ainda que as injustiças do mundo tenham machucado a mente, as emoções e o coração, seja curado nesse momento, porque o Senhor é especialista em surpreender e transformar a história dos improváveis. Em nome de Jesus, aleluia! Que Deus te abençoe. Encerramos hoje os nossos 21 dias de oração sobre tempo, propósito e promessas. E eu espero você
colocando aqui os seus testemunhos sobre todas as vitórias que o Senhor trouxe na sua vida ao longo desses 21 dias dessa jornada. E também eu quero contar com você para esses próximos dias que virão, para nossa nova série que vai entrar no ar. Que você fique ligadinho conosco, porque nós vamos mergulhar em uma nova etapa. Vamos falar sobre metodologias práticas que geram bons hábitos e nos elevam para parecer mais com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Cristo Jesus e declare com sua boca: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo aquilo que ia dar errado vai dar certo. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Celebre as suas vitórias, celebre as suas conquistas e deixe aqui nos comentários algum testemunho para a edificação dos nossos seguidores. Que Deus te abençoe e fica com Deus.